Oi, meu nome é Camila Faria. Aqui é Fernanda Diniz. Eu sou Liliane Inglês e esse é o Veneno Antitédio, um podcast sem filtros, sem censura e sem frescura, com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio, trazer um pouco de alegria para o seu dia. Mas também tem informação e reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério, papo reto e papo besta. Então, pega o seu café se você é de café, ou seu vinho se você é de vinho. Ih, não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá ou água? Pega a bebida que você quiser, vai. O importante é você vir com a gente experimentar o nosso Veneno Antitédio. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Veneno Antitédio. Eu sou Fernanda Diniz e aqui comigo estão Camila Faria e Liliane Inglês. Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que você esteja ouvindo, Liliane se encarrega de dar aquela saudação esperta para você. E aí, meninas, como estamos nesse domingo de manhã? Tudo jóia? Tudo certo por aí? Aqui tá tudo bem. Aqui também. Essa hora a alma já voltou pro corpo, tá tudo. A alma sai do corpo, Lili, quando você dorme? Ela vai pra onde? Olha, pra onde vai eu não sei. Eu só sei que quando eu desperto, eu demoro um pouquinho. Vocês não são assim? Vocês acordam, tipo assim, você acordou, você levantou, já tá de boa? Eu super demoro. Eu acordo ainda meio sonâmbula também. Depende do dia. Geralmente eu sou igual gato. Eu levanto e já faço as coisas. Olha, eu não. A nossa proposta hoje, vamos contextualizar o nosso episódio do dia. 2020. Que ano é esse, meu povo? Tá difícil acompanhar, não tá? Poxa. Um pouquinho. Eu tô me sentindo no dia da marmota. Nós estamos em pleno mês de julho. Julho já vai para o final, quer dizer, a gente já está no segundo tempo de 2020 e tá difícil acompanhar tudo de ruim que esse ano trouxe para nós, infelizmente, né? Ninguém imaginava lá na virada ou nos meses iniciais, janeiro, fevereiro, o que 2020 nos reservava. Alguém pensava que a gente ia estar aí há 4 meses? Quanto tempo já está de quarentena o Brasil? 4 meses. Desde 14 de março em casa. Último dia de aula e último dia de trabalho foi sexta-feira 13, ó. Oh, beleza, hein? Aqui também foi, vocês acreditam que foi essa data também? Mas aí você tem governo, né? Aqui não. Se a gente acompanhar um pouco tudo que estava acontecendo na Europa, eu tinha a sensação no final de fevereiro, começo de março, a minha sensação era que a Alemanha estava demorando muito para fazer alguma coisa. Mas eles foram cautelosos, acho que foi bem, na hora que fez também, fez para valer. A gente já está desde início de junho, meados de maio, já vem aliviando a quarentena por aqui. Ainda temos alguns cuidados. Na verdade, aqui não tem mais quarentena, né? A gente tem alguns cuidados, alguns novos procedimentos para supermercado, lugares fechados, por exemplo, a gente tem que estar de máscara, mas não é mais uma quarentena como foi lá declarado em meados de março, que fechou a escola e tudo. A escola da Giovana até voltou. Mas, Fernanda, aí vocês fizeram quarentena. O Brasil nunca fez quarentena, nem muito menos isolamento social como deveria ter feito, né? Esse foi o grande problema. A gente fez, o problema nosso foi ter e estar subestimando isso. E aí faz com que o cenário se arraste, porque a gente não consegue reabrir, né? É que nem aquela história, né, gente, que eu vi, achei que a melhor tradução dessa quarentena aqui é que nem aqueles trabalhos de escola, né, aquele grupo de 8, 1, 2 fazem o trabalho, o resto não faz nada e o grupo inteiro leva nota ruim, né? É uma comparação, né? Pois é, uma coisa a gente acaba tendo em comum nesse período, né? O mundo inteiro, de certa forma, entrou em quarentena. Malemar, né? Vamos dizer que em alguma situação, infelizmente aí no Brasil, nem todos, mas quem entrou em quarentena precisou, de certa forma, usar da criatividade para não surtar. Nem sempre funciona. Quem aí já surtou? Surtar o pé da letra, eu ainda não. Ainda não, mas quase. Surtar, literalmente não, mas assim, surtar no sentido figurado, quem não surtou nessa quarentena porque não
tá fazendo a quarentena direito, eu acho. É porque não tá fazendo direito, exatamente. A surtação tá indo pro TikTok, gravando aqueles vídeos toscos. Adoro! Pode continuar. Ah, tá gostando das minhas palhaçadas, né? Adoro. O papo de hoje, o nosso objetivo com este episódio do Veneno Antitédio é falarmos um pouquinho, vamos inevitavelmente falar das nossas mazelas de quarentena, mas queremos falar um pouco das nossas válvulas de escape durante esse período. O que nós fizemos, cada uma no seu quadradinho, para não enlouquecer? E, principalmente, o que nós podemos indicar aos nossos ouvintes que estão quarentenados como um método de desopilação? Afinal, vamos combinar, né, gente, que viver a quarentena como ela precisa ser, realmente fazer o distanciamento social, é um convite para o tédio. Com certeza. E é algo que nós não queremos. Por isso, nós criamos o Veneno Antitédio, não é isso? Opa! Então, vamos lá. Hoje a gente vai dividir o que nós fizemos. Quem começa? Levanta a mão. Quem quer começar contando um pouquinho aí dos métodos de desopilação? As duas levantaram a mão? Pode, Camila, vai você. Bom, para desopilar, assim, eu sou meio elétrica, só um pouquinho. Meio? Quem comprar por meio ganha metade? Como é? Então, assim, no começo tava no básico de tô fazendo doutorado e homeschool. Nem homeschool tava fazendo porque a orientação inicial era só dar férias para a criança por 15 dias. E a gente sabendo que isso é prolongar, né? Mas tudo bem. Então, era aquela coisa, estudar, Netflix, deitar e dormir. E fazer as coisas de casa, né? Só que chega uma hora que isso cansa. Eu via sempre as lives do Mandetta, né? Na época, né? Que era o único ministro da saúde que realmente fazia... explicava o que estava acontecendo. Tem muitas críticas a ele, mas pelo menos ele informava, né? Sim, sim. Então veio aquela orientação de fazer máscara de pano, não sei o quê. Eu resolvi comprar o raio da tricoline e começar a costurar na mão. Então foi quando ele falou das máscaras de pano que você resolveu costurar? Sim, mas eu tava fazendo na mão. Aham. Só que isso de fazer na mão, eu tava levando 4 horas para fazer cada uma. Jesus. Aí eu falei, vou comprar uma maquinazinha baratinha e vou testar, né? Aí eu comprei aquelas de R$100 e poucos reais. Eu não sei por que a gente acha que as coisas baratas prestam, né? Mas tem coisa barata que presta, mas tem coisa que não vale a É pena. o barato que sai caro, né? Pois é, cara, às vezes não é legal você investir nessas troças assim. Chegou, demorou um tempinho, demorou uma semana, e eu costurando na mão. Aí chegou, a bicha durou 2 horas comigo. Toda de plástico, pois é. Eu não sei se a mão é pesada, acabou. Aí eu tentei, e eu tenho mania de quebrou, vou tentar abrir para consertar. Aí mesmo que desincronizou, eu falei, não vou devolver, que é muita cara de pau. Depois de eu ter aberto, devolver. Apesar que tem gente que faz isso. Guardei. Olha, eu diria que aqui na Alemanha você poderia devolver. Mesmo depois de ter Você aberto? poderia dizer e falar, olha, não prestou. Olha, aqui na Alemanha, se tem uma coisa que me surpreende, é o poder da devolução. A gente pode falar disso em um episódio aí mais pra frente. Mas você abriu, usou, estragou, uma roupa se furou, leva lá, olha, usei uma vez. Claro, se você tiver a nota, né? Você precisa ter a nota para isso. Não, tinha nota. Eu comprei, tava no prazo da internet porque ela durou 2 horas, né? Só não recomendo. Camila, você já viu aqueles vídeos da Tula Luana? Qual? Conhece a pessoa? Não. Ela compra uma coisa, ela não gosta, ela faz um vídeo, ela tem uma série, ela é muito doida. Ela tem uma série no canal dela que é Direito do Consumidor. Cara, você rola de ricos com os vídeos. Quem é, Lili? Eu perdi? Chama Tula Luana. Ah, não conheço. Vou procurar depois. Aí eu decidi, não, agora eu quero uma máquina de verdade, e eu quando encuco, já era. Meti a máscara na cara, com muito medo, fui na rua, isso lá no início de março. Fui na loja comprar, aquilo me deu uma sensação horrorosa, porque era muita gente na rua, muita gente na rua. Aí eu consegui entrar, comprei, trouxe pra casa e treinei e já fiz os testes. E o que eu tô fazendo é vídeo de YouTube, então eu vejo no YouTube e replico. O que tá me ensinando a costurar é o YouTube. Que legal, Camila. E você já fez um monte de coisa, né? Já fez roupa de cama, vestido para as meninas. Conta aí as suas aventuras de costureira de quarentena. Tô fazendo máscara, não tô vendendo nada, né? Até porque eu não tenho coragem de ir no correio, a medrosa. Então eu tô fazendo máscara mesmo pra gente usar em casa. Já fiz vestido pra ficar em casa, roupinha pra ficar em casa. Geralmente as coisas é pra ficar em casa, porque costureiro iniciante não faz nada com bom acabamento, não dá nem pra vender, né? Muita cara de pau vender. Então a única coisa que acertei, assim, que ficou legal, que acertei de primeiro foi realmente o jogo de lençol, que eu fiz ele com lençol com elástico, não sei o que. Até minha mãe não acreditou que tinha sido eu que tinha feito.
Mas já fiz short para as meninas, fiz o vestido de aniversário da Laura. E é uma distração, né? Vestido, essas coisas assim, eu pego no site de uma costureira. O site dessa moça é muito bom. E ela tem o site com os moldes que ela disponibiliza de graça. E tem os vídeos no YouTube que ela explica como é que monta. Então, assim, super ajuda, entendeu? Me inspirou muito, assim, e tá me inspirando ainda essa sua história, porque existe todo um mito sobre costura, corte, costura. Minha mãe, né, sempre a vida toda foi costureira. Minha mãe fez o vestido de noiva dela, minha mãe fez meu vestido de formatura da faculdade, todo com entretelado, então, tipo alta costura, mais ou menos, né? Mas ela é uma excelente costureira, perfeccionista e tudo mais. Então, para mim, assim, a costura tinha que ser aquela coisa que eu ia ficar anos no curso de corte e costura. E nem barato é, porque aqui na minha cidade, para você fazer um curso desse, nem sei quanto que tá, mas assim, todo mundo fala que é um curso até meio carinho, se você levar em conta o tempo que você vai ficar fazendo, porque é demorado até você começar a fazer alguma coisa, enfim. E aí você vê e você assim, tipo, desmistificou um pouco isso. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante que encoraja outras pessoas a se arriscarem também. Ainda, assim, eu tô com outras coisas na fila, mas a costura, a minha fase da costura ainda vai chegar. E, assim, a tua história me deu, assim, bastante inspiração para isso, viu? Ai, que lindo! E vendo você falando assim, eu lembrei de umas colegas falando: Ah, você comprou? Você que tá fazendo? Eu falei: Sim. A Bárbara, lá da Califórnia. Você que comprou? Também. Vou comprar. Aí ela comprou, Camila, me ajuda. Aí eu mandei o meu que eu tenho uma playlist no YouTube. Então foi pelaquela playlist, passar linha na máquina. Eu nunca fiz isso na vida. E olha que eu cresci assim. Eu tinha 2 tias que tinham confecção e eu ficava sempre na confecção de uma. Então todo esse processo de modelagem era uma pessoa que fazia, corte, de arremate, de prova. Então isso eu tinha tudo na cabeça, mas eu nunca. A única vez que eu me lembro de tentar botar a mão na máquina, que a minha tia, inclusive, tinha uma ala na portela. Olha! Então, eu cresci meio a paetês, plumas, purpurina nessa época. Essa época, assim, era, Ui. era bem legal. Então já tinha aí uma veia de costura. Sim, mas eu nunca tinha botado na prática. Mas Quando eu nunca fui tinha- mexer na máquina, a minha mãe viu, começou a gritar, porque aquela agulha ia entrar meu dedo. Sim, então, cada vez que eu enfio uma agulha, que eu tento fazer uma coisa, isso me volta. O cheiro da linha me volta muito aqueles tempos que eu ficava na malharia da minha tia. É muito legal, entendeu? Bacana. Eu comprei assim, tem uns cursos que aí você começa. Instagram é uma coisa, no Instagram e Facebook. Você começa a pesquisar uma coisa, só vem propaganda daquilo. Só. Veio uma propaganda de um curso de corte e costura, eu falei, deixa eu arriscar. Gente, até eu recebi propaganda de curso de corte e costura por conversar isso com vocês. Eu não sei, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque para mim não tá aparecendo. Pra mim apareceu. Olha só, que legal. E além da costura, a gente acaba. Eu agora desanimei um pouco, né? Porque cozinhar, eu não tenho saco de cozinhar. Cozinha é uma coisa que leva 3 horas para fazer comida, come em 15, leva 1 hora fazendo, daqui a pouco deu fome de novo, você não sai da cozinha, né? Agora, você sabe que eu, no caso, foi a cozinha, de certa forma? Porque quando começou, bom, para quem não sabe, vamos contextualizar a vida de Fernanda. Matheus nasceu no dia 23 de janeiro, bem no dia que Wuhan, lá na China, declarava a calamidade no momento epidemia lá. Custava ter cozinhado o morcego? Pois é. Bem, nesse dia, Matheus vinha ao mundo e a minha mãe chegava aqui do Brasil. Com um bebê pequeno, e ainda mais no inverno alemão, a gente já saía pouco, estava saindo estritamente para o necessário. Mas a Giovana ainda tinha... As aulas estavam normais. Marido, na verdade, não estava saindo para trabalhar, porque já começou a fazer home office por causa do nascimento. Mas a gente já começou a sair pouco por aí. Quando foi meados de fevereiro, que aqui na Alemanha o número de casos foi aumentando, e a gente estava na iminência de qualquer momento vir a quarentena mandatória, a gente começou... Bom, vamos lá. Aí você falou uma coisa interessante, né, Camila? Aquela rotina de Netflix, apesar de que aqui não tinha essa rotina porque tinha um bebê pequeno. Mas a rotina normal do dia começa a ficar cansativa, né? Você começa a cansar. Fica repetitivo. Fica repetitivo. E o meu marido, assim como você, ele é meio plugadão também. Ele também tem os momentos de... Ele precisa fazer... Há muito tempo, muito antes de vida de quarentena, desde que a gente mudou para a Alemanha, ele começou a fazer linguiça artesanal em casa. Olha, legal. Ele comprou a maquininha,
E então ele faz. E ele sempre quis fazer massa de macarrão. E eu não era muito animada a entrar nessa empreitada, não. Mas a minha mãe é super animada na cozinha e ela adora fazer, principalmente coisa de sal, fazer pão. Daí um belo dia eles olharam pra cara do outro e falaram assim: e aí, vamos tentar fazer uma massa? Vamos. E aí fizeram tudo na mão, sabe? Tanto pra amassar como pra abrir a massa, cortar. Foi um trampo. Acho que eles passaram o sábado, tipo umas 6 horas naquilo ali. Jesus! Maior trabalho pra fazer, pra cortar. Só que ficou uma delícia. A gente almoçou aquela massa no domingo e ficou maravilhosa a massa. Aí ele pegou e se animou. Falou, Camila, 6 horas pra fazer, 10 minutos pra comer e 2 horas pra limpar. Bem por aí. Só que como ficou muito gostoso, ele falou assim: já que a gente viu que o difícil é fazer na mão, né? É o que leva mais tempo. Se a gente tiver a máquina, vai ser bem mais rápido, bem mais fácil. E aí compramos a maquininha de esticar a massa. Depois, foi meu aniversário em março, né? Aí o malandrão me deu a batedeira de aniversário. Esperto. Eu Na verdade, faz pão? É aquela batedeira que amassa pão? É aquela batedeira que faz tudo. Ela só não faz menino dormir. Tudo que eu queria era que ela fizesse menino dormir. A Camila também comprou uma dessa, não foi, Camila? Dessa que amassa pão? Eu comprei, ela não faz a massa, ela não tem o negócio de esticar a massa, né? Aquela KitchenAid de R$4.000 no Brasil. Eu comprei uma planetária, Isso, aquela assim. lá faz sova o pão, né? Ela sova, ela faz. Tanto que eu fui na onda da Fernanda, só que aí eu já comprei o cilindro, né? Porque eu não tenho nem espaço para esticar a massa na mão. Peguei a receita da Fernanda e já fiz também. Aí fica uma delícia, né? Mas assim, só em defesa do marido aqui com a questão de dar a batedeira de presente, eu também mataria. Mas ele foi muito esperto, porque ele me deu um presente à parte. Ganhei uma roupa super bonitinha. A batedeira, de acordo com ele, foi presente das crianças, porque é o tipo de presente que filho dá pra mãe. Filho da... Segundo as intenções. E aí, com isso, para fechar a Fernanda na cozinha, eu sempre gostei muito de fazer bolo. E aí, com a chegada da batedeira, além das massas de macarrão que a gente faz, já fizemos canelone, lasanha. Além das massas, eu tenho feito bastante bolo. E acaba sendo uma tarefa gostosa para fazer com a Giovana. Ela vai para a cozinha, ela me ajuda. Até o macarrão, ela gira a maquininha para abrir a massa. Então, foi algo bem legal. De certa forma, a nossa desopilação em família foi ir pra cozinha. Eu sou meio mãe de merda, né? Eu detesto ter gente comigo na cozinha. Eu até tento, mas aí começa a meter a mão aqui, meter a mão ali, aí vem uma briga, vem outra briga. Não consigo. A Giovana, ela gosta e ela é bem tranquilinha, assim. Ela faz o que a gente manda fazer. Ela é bem mandada. Tadinha. Tadinha. Eu queria abrir um parêntese aqui antes da Lili prosseguir. Nesse lance aí de dividir os links e conversar com o pessoal, eu acho que é legal a gente ressaltar um papel positivo da internet nisso tudo, né? Nesse processo todo da quarentena. Com certeza. A gente fala muito na maternidade, em rede de apoio, e de verdade, eu fico até emocionada de falar, porque eu acho que nessa quarentena a gente se tornou também uma rede de apoio umas das outras, né, com amigas. E eu acho que, assim, o próprio veneno antitédio nasceu disso, né, dessa nossa interação e os desabafos, tudo que a gente trocou nesse período. Então, assim, eu acho muito bacana a gente falar disso também. Acho que é parte desse período, é algo, vamos dizer assim, vou de novo naquela visão poliana, mas eu acho que é um ponto positivo disso tudo, né? Acho que se a pessoa sabe usar bem a internet e fazer uso das relações, ser apoio para o outro e se apoiar no outro, cara, eu acho que isso é fantástico. Acho que foi o... Já pensou fazer quarentena sem internet, sem nada disso? Ia ser loucura, né? Então, já pensou se a quarentena fosse em 97, 96? Internet de escada. E a Lili, desopilou com o quê? Gente,
eu não tenho uma coisa, assim, eu tenho várias. Inclusive, eu divido a minha quarentena por fases. A primeira fase foi a fase gratiluz. A gente ficou A Pugliese agora voltou toda gratiluz, né? gratiluz, ó. Ai, gente, que preguiça. Eu falei, Não, nem falei com fala. ironia, tá? O gratiluz. É lógico, eu entendi. A primeira fase foi assim, a gente teve uns 15 dias aí de recesso, né? Vocês sabem que eu sou professora aí no ensino superior e tal, a gente teve um recesso, nós Foi passamos. de recesso, né? Os primeiros 15 dias no Brasil foi recesso para adiantar as férias de julho, né? Para quem dá aula. Foi. Na verdade, a gente teve férias do mesmo jeito, que eu vou chegar lá. Então, essa primeira quinzena, a gente passou atividade para os alunos e ficamos meio de prontidão, mas a gente não teve que trabalhar muito nesses 15 dias. Então, eu tentei preencher com algumas atividades. Então, eu falei assim, eu vou praticar yoga, porque eu já praticava antes, até indiquei um canal para a Fernanda perseverou e eu não. Eu fiz um total de 2 aulas na quarentena inteira. A fase gratiluz durou super pouco. Ô Lili, vou te puxar de volta para yoga, hein? Vou te puxar de volta. Vamos lá. Eu tô precisando retomar que essa semana o resfriado me tirou da yoga, mas eu vou voltar. Gente, é muito difícil quando você tá resfriado fazer yoga, porque toda respiração é nasal, né? É bem difícil. Bom, enfim. Então, essa fase zen, paz e amor, gratiluz, eu tentei, assim, pegar minha bola de pilates, fazer alguns exercícios. Você ainda tá naquela coisa positiva, achando que... quer dizer, nunca que eu ia imaginar que a quarentena ia durar 4 meses dessa forma. Eu sabia que ia durar muito mais que 15 Você teve aquela fase assim, vou aproveitar para pôr tudo em ordem, vou organizar a casa, vou arrumar gaveta, vou arrumar armário. Eu tô esperando essa fase chegar aqui até hoje. Aqui ela não chegou também, não. Olha, Fernanda, essa primeira fase aí, né? Eu não arrumei armário ainda não também. 4 meses, né, gente? Não deu tempo. Como eu tô falando, se eu soubesse que em final de julho eu ia estar desse jeito aqui, eu não teria passado essa fase gratiluz, eu ia ter passado direto da negação para raiva, sabe? Porque, sabe aquelas fases do luto, assim? Tem as fases da quarentena também. Então, a minha primeira foi meio de negação, por isso que eu fiquei zen. E uma coisa que eu aproveitei para fazer, porque calhou de algumas professoras de francês liberarem aula. Então, eu fiz umas imersões aí, porque, né, já coloquei na agenda que eu vou fazer aula presencial depois, mas agora também já nem sei mais. Então, eu fiz algumas imersões, fiquei estudando, anotando no caderninho francês, essas coisas. Aí, o que aconteceu? Essa fase passou rápido, porque logo em seguida, no comecinho de abril, o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar com tudo para dar aula online. Gente, uma loucura. Então, essa fase, assim, eu foquei muito no trabalho. Eu digo que a segunda fase da quarentena foi muito foco no trabalho. E aí, por um lado, isso me cansou. Por outro, me ajudou a manter uma certa normalidade, porque eu tinha uma tranquilidade que o meu trabalho estava rolando, né? E aí, de semana eu trabalhava e final de semana, o que a gente fazia? Cozinha. Então, cozinhar, tomar vinho, esse tipo de coisa. Então, sabe assim, tentando manter uma coisa meio de normalidade, entre aspas, né? E também nessa fase, minha válvula de escape foi skincare. Vocês podem me perguntar sobre rotinas de skincare, eu posso até dar consulta. Os melhores produtos, de acordo com a idade, depois vocês me perguntem, porque eu comecei a seguir um monte de perfil de influenciadora de cuidado com a pele aí, sabe? Futilidade mesmo. Precisei de uma boa dose de futilidade nessa fase. Aí, quando vieram as minhas férias, o que aconteceu? Eu tive que dar uma super atenção para o filho, porque eu não consegui ficar em cima. Ele está com 12 anos, não tem aquela autonomia toda para aprender sozinho, foi muito prejudicado. Acho que algumas crianças, assim, as crianças mais desatentas, e eu lembro que eu era assim na escola também, estão sofrendo muito com essa coisa da aula online, né? E aí que eu fui ver que estava deixando de fazer um monte de tarefa. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso pegar agora e focar. Então, nessas férias, eu tô tentando focar um pouquinho, ficar mais próxima dele,
com a escola. Mas em todas essas fases, assim, o que eu fiz para desopilar foi um pouco disso. Ir atrás dessas futilidades, muita leitura, né? Livro, muitos filmes, seriados, Netflix também. Então, é mais ou menos por aí, né? Em cada fase eu tive um foco diferente, mas o lazer em todas as fases meio que coincide. Final de semana para cozinha, fiz massa também, fiz cachapuri. Esse você fez até o post, não foi? Vocês viram? Aquele que parece uma esfirra em forma de barquinho, assim, aquilo lá eu provei na rua. Ah, é assim que fala aquilo? Cachapuri. É um prato da República da Geórgia. A Kátia Porrada. Kátia Porrada. Pois é, mais ou menos, né? O que mais que eu fiz de diferente? As coisinhas que eu já fazia antes, quiche, um ou outro bolinho. Fiz o pandemia, que é uma das palavras que ninguém aguenta mais na quarentena, né? O pandemia. Por sua influência, fui lá fazer o pandemia. Inclusive, amanhã eu tenho que fazer, que meu pão de forma acabou. Não fiz. É rapidíssimo, né? O problema é só acordar no dia seguinte para botar no forno, mas é muito prático. Muito. Nossa, eu fiz umas 2, 3 vezes. Só? Eu já devo ter feito umas 10. Gente, eu não fiz o pandemia. Eu fiz vários pãezinhos, fiz pão de batata, fiz esfirra, mas eu não fiz o pandemia. Preciso fazer, né? Tá, tem que passar, para sair da quarentena tem que fazer a meleca do pandemia. Nossa, manda a receita aí, vou fazer. Hoje. Eu acho que a quarentena não acabou porque a Fernanda não fez o pandemia. A hora que ela fizer, vai sair a cura. Nossa, eu vou fazer hoje. Tem uma lista que rolou na internet, coisas que ninguém aguenta mais escutar na quarentena. Novo normal. Nossa, gente, que preguiça de novo normal. Tem nada de normal nisso. Bom, meninas, então é isso. Acho que valeu. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada aos nossos ouvintes por acompanharem mais esse episódio do nosso Veneno Antitédio. Fica aqui o convite. E espero principalmente também que algumas dessas nossas dicas, se você ainda não fez, de repente seja algo para você buscar como válvula de escape, né? Nesse período tão complicado que a gente está passando. Deixar aqui, não vamos esquecer de deixar o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais. Seguir e interagir. Opa! Por favor, @Veneno Antitédio, o nosso blog www.venenoantitedio.com. E lá você encontra os nossos episódios e todos os agregadores onde o Veneno Antitédio está disponível, certo? Beleza. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Até a próxima, gente. Tchau. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.